irmãos, já faz algum tempo que eu não faço vídeos, aproximadamente um ano, um pouquinho mais. O YouTube baniu meu canal, né? Com muitos vídeos, já tinha aproximadamente 50, 60 vídeos falando de Jesus Cristo, falando da época atual de geopolítica. Eu não entendi, eles falaram que eu quebrei a diretriz do YouTube, mas eu só falava coisas do Evangelho. Fiquei esse tempo todo sem fazer vídeos. E nas madrugadas agora eu orei muito a Deus, porque algumas coisas me assustaram muito o que está acontecendo no mundo e no meio cristão também, né? E eu orei muito e o Espírito Santo me deu o discernimento de voltar a fazer esses vídeos. Não quero magoar, nem quero afrontar ninguém, mas vou fazer os vídeos aqui e espero que agora vai. O canal foi na época que o canal mais cresceu. Eu estava com 700 e poucos pessoas me seguindo, de repente foi para 3.000 e pouco. E no mês seguinte eu fui bloqueado e banido, né? Só que aconteceu algumas coisas aí que eu vejo nesse último ano que vem crescendo e crescendo muito, e fazendo uma pesquisa eu relutei muito para fazer, porque eu sei que algumas pessoas não vão entender, outras não vão aceitar. Mas nas minhas orações na madrugada o Espírito Santo falou para mim nitidamente: faça, que aqueles que não aceitarem é os que ainda não entendem muito da palavra, mas aqueles que procuram a verdade, esses vão seguir. Eu quero falar sobre o engano que está sobre a humanidade. O pai da mentira é o diabo. E para a gente saber as armas que o inimigo está usando no nosso tempo, nós temos que pesquisar quem é o inimigo. Se ele é o pai da mentira, tudo que ele vai trazer e os sinais que ele vai mostrar é a mentira, é o engano. Então, quando a gente passa a estudar, não muito tempo, a gente já percebe as armas que o inimigo está usando. E uma delas tem trazido muitas doutrinas. Um engano dele tem trazido muitas doutrinas, e algumas dessas doutrinas estão entrando no meio evangélico. Infelizmente, eu vou falar hoje sobre isso com vocês. Se você quiser seguir a verdade hoje em dia, saiba que vai ser muito difícil você encontrar apoio. Hoje as pessoas estão vivendo na zona de conforto, e quando nós adentramos a zona de conforto, nós nos sentimos relaxados. Eu mesmo entrei e fui enganado, essa falsa filosofia, e esses dias eu me assustei muito com o que eu vi. E se você quer ser verdadeiro na palavra de Deus, saiba que você vai ter batalha muito intensa na vida profissional, na vida familiar, na vida ministerial. Dentro das igrejas você vai encontrar resistência, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agradam a elas, não aquelas coisas que estão na Bíblia, né? Nem que o Ademar, quer falar para vocês, não. O que eu for falar para vocês, ensinar de mim mesmo, é só engano. Porque minha vida, se eu for contar o meu testemunho aqui, vocês vão ver que foi uma vida miserável nas trevas, né? Praticando todo tipo de pecado. Eu quero falar sobre o Ademar que encontrou a luz, né? E não sobre o Ademar, mas sobre a verdade que me libertou, que é a palavra de Deus. Infelizmente, se você for agir da verdade, as pessoas vão te classificar como radical, que quer ser mais santo que os outros. Mas se você está nessa época, faça isso mesmo. Queira ser mais santo que os outros, que você vai encontrar a santidade. Porque se a pessoa não quer seguir, siga você. Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Então vai lá, né? Siga a sua verdade, a verdade de Jesus Cristo em sua vida, que você vai ser criticado, mas no final é um galardão sobre sua cabeça. Se você quiser ser salvo, pague este preço. Os apóstolos pagaram, os profetas pagaram, eles falavam a verdade, pagaram um preço, até mesmo no meio religioso onde eles viviam. Jesus Cristo, os apóstolos e os profetas só tiveram crédito no meio daqueles que verdadeiramente queriam estar do lado da verdade, queriam buscar Deus realmente. Hoje nós estamos vendo coisas dentro da igreja que é assustadora. Nós estamos vendo, entrando dentro da igreja, eu já vi igrejas colocar no meio do centro, ali próximo ao púlpito,
octógonos de MMA, pessoas, irmãos brigando ali, festa rave evangélica, rave gospel. Nós estamos vendo a doutrina LGBT entrando dentro das igrejas. Isso ainda não foi o que me assustou. O que me assustou foi quando eu percebi que dentro de muitas igrejas está adentrando sorrateiramente uma filosofia satânica, e nós vamos falar ela no decorrer desse vídeo, que questiona a palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas na minha opinião deveria ser assim. Se fosse eu faria de outro jeito. Quando na realidade, na vida do cristão, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito ministerial, a palavra de Deus entrou, acabou. Eu penso assim assado. Mas o que a palavra diz? A palavra diz isso, então acabou, ponto final. É o que a palavra. Nós não temos que interpretar a palavra de Deus conforme o nosso entendimento. Nós temos que interpretar a palavra de Deus conforme o entendimento do Espírito Santo. Muitas pessoas falam que as passagens da Bíblia são alegorias. Eu creio que são radicalmente a verdade de Deus. Então nós não podemos negociar a palavra de Deus. O que a palavra diz eu não posso trazer a palavra de Deus para usar ela no meu âmbito familiar como que eu penso. Aqui está falando sobre âmbito familiar, sobre âmbito profissional. Não, a palavra de Deus ela é única. Se ela veio, ela vai ter que entrar no âmbito familiar, ela é o ponto final no âmbito profissional e ministerial e acabou. Não tem que fazer conjecturas. Infelizmente essa doutrina está trazendo isso sorrateiramente para dentro das igrejas. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Seguindo suas próprias paixões. Seguindo seu entendimento. Seguindo aquilo que você pensa que é verdade. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. E o que houve com a promessa da tua vinda? Muitos de nós falam assim: a vinda de Jesus está muito próxima. Quem é você para falar isso? Sempre falaram isso, sempre aconteceu isso e não muda nada. Eu vou viver minha vida, depois eu volto. Quando eu ver o sinal, os sinais estão acontecendo. Se você não estudar a Bíblia, você não vai entender os sinais da palavra de Deus. Ou seja, a verdade vai se tornar pesada. A palavra de Deus diz isso, mas no meu entendimento eu posso fazer isso e isso. Está errada a palavra de Deus, aí eu mudaria isso. Isso é um engano muito grande e um pecado muito grande diante de Deus. Para nós vermos como que o inimigo está trazendo a essência dele, o sistema dele para os nossos tempos, hoje existe um tal de pacto de Abraão. É um pacto de paz entre todas as nações em relação a Israel. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as nações fariam aliança com Israel durante 7 anos. Mas na metade desse pacto, 3 anos e meio, se quebraria. O líder mundial quebraria esse pacto e se voltaria contra Israel. E nós estamos vendo o tal do pacto de Abraão. O que a palavra diz? Vamos lá. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem a paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto. A mulher grávida de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando houver paz e segurança, sobrevirá sobre você, Israel. Repentina destruição. E quem está levando esse pacto de Abraão e as nações que odeiam Israel estão assinando um pacto de paz? Donald Trump. Mas o Donald Trump eu gosto tanto dele. Eu também. Mas ele é o anticristo? Ele está a favor do anticristo? Não sei, meus irmãos. Mas ele que está levando, e junto dele, o genro dele, que é judeu e chama-se Jared Kushner. Esses dois estão levando o pacto de Abraão nas nações islâmicas e eles estão aceitando a paz com Israel. E nós sabemos que a finalidade desse paz é o engano. Na hora certa eles vão trair Israel e vão proibir, Israel de falar sobre Deus e os cristãos de adorar Jesus Cristo. Isso tudo está vindo por causa de uma doutrina que nós vamos falar
no decorrer desse vídeo. A palavra de Deus ainda diz para nós, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Em outras versões diz assim, e o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nos últimos tempos, muitos se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E nós estamos vendo isso hoje. Várias filosofias veio para o meio gospel, inclusive em um meio acadêmico, levando jovens ao engano, levando irmãos de igreja ao engano, para que as doutrinas de Deus já não sirvam mais, mas o engano do diabo convença e conforte muitas pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, nos alerta qual seria o último sinal antes da vinda do anticristo. Quando Paulo fala sobre isso na cidade de Tessalônica, ele está avisando aquelas pessoas, olha, calma, para que a gente saiba que o filho do iníquo venha, precisa acontecer um sinal. E ele deixa aqui, ele escreve assim, versículo 1, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, Paulo fala assim, olha, fique tranquilo, nós não vamos ver ainda o anticristo, nós não vamos ver o filho do iníquo ainda, porque antes de ele vir, tem que vir um sinal, e o sinal é a apostasia. A apostasia é o engano dentro da igreja, é quando o engano vem dentro da igreja e as pessoas se afastam de Cristo. Apostatar significa se afastar daquilo que a gente acreditava. Ou seja, doutrinas virão para dentro das igrejas evangélicas que sorrateiramente afastarão as pessoas de Cristo. As pessoas achando que está servindo a Cristo, está servindo ao mundo, está servindo ao inimigo. Então aquela história de o inimigo vir matar as crianças, matar esse, matar aquele, essa história acabou. Eles estão usando a tática de guerrilha. Quando se fere uma pessoa numa guerra, 2 tem que carregar essa pessoa, então o exército perde 3. Se ele mata, só pega ali a plaqueta de identificação e vai embora. E tem todo o exército ainda para lutar, mas quando se fere, são 3 que são neutralizados ali. E se fere 2, se fere 1000, então são 3.000 soldados. Então é isso que o inimigo está fazendo. Está ferindo as pessoas e trazendo um engano para confortar essas pessoas. Paulo fala assim, antes de que venha o filho do iníquo, não deixa que nada vos engane, porque o sinal é a apostasia. Quando os irmãos estiverem se afastando de Deus, indo por outras doutrinas, ou trazendo outras doutrinas para dentro da igreja, aí você tem que ficar esperto, porque aí verdadeiramente é o início do sistema luciferiano. No próximo vídeo nós vamos nos aprofundar e ver que engano é esse, tem um nome esse engano, essa filosofia tem um nome. E nós vamos mostrar para você qual é essa filosofia e como ela está agindo dentro da igreja. Amém? Até a parte 2.